para publicar isso, minha gente. Isso aí não é site de ódio, né? Então, a seleção que o professor Lungardo faz do site de ódio, todos são sites de direita, de algum modo. Não tem um de esquerda. Quer dizer, a esquerda ameaça matar vocês, olha, nós vamos te matar no dia tal, número tal. Isso aí não é crime de ódio. Agora, você fala uma palavrinha contra o Foro de São Paulo, é crime de ódio, né? O professor está muito mal informado a respeito de muitas coisas. Eu não acho que seja um homem desonesto, não. Eu acho apenas que ele está muito velho e está mal informado. Tá certo? Por exemplo, ele diz aqui que a mídia brasileira não dá espaço para as denúncias contra os direitos humanos. Ele está subentendendo as denúncias de crimes feitos pela direita, pelos militares, etc. Ora, se você juntar o que foi publicado só no último ano, nos últimos anos, contra militar, acusando militar de mil e uma coisa, dá uma enciclopédia. E em favor deles não sai uma linha, quer dizer, a situação é exatamente o contrário do que ele está falando. Então, provavelmente, ele não, acho que ele não lê jornal, tá certo? Mas eu até estranhei, uma coisa que eu mais estranhei dele colocar o meu site lá, falou, olha, eu acho que ele nunca abriu o meu site. Por quê? Praticamente tudo o que sai no meu site é apenas reprodução do que saiu no Diário do Comércio. Então, como é que você vai, né, acusar o site que reproduziu a matéria, mas não vai acusar aquele que a publicou originalmente? Essa é uma coisa tão absurda, né? Então, mas ele já confessou que foi engano. Então, ó, vamos conceder ao professor Carlos Alberto Lungas o benefício da dúvida. Se o senhor agiu com honestidade, com lisura, com boa intenção, ainda que estando completamente errado na sua visão do problema, então o senhor fará circular pela internet, com a mesma presteza e eficiência com que fez circular esta mensagem, uma nota dizendo, olha, o nome do site do Olavo de Carvalho entrou lá por engano. Agora, você vê, nos últimos dias, virou moda agora acusar o pessoal do PT de ser direitista. As Farc também deve ser direitista, o Hugo Chávez é direitista. Então, primeiro foi o Zé Serra que falou isso. E agora veio, né, o senador paranaense Álvaro Dias, o deputado Jutaí Magalhães da Bahia, né, e o atual secretário da Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato de Souza, que já foi ministro da Educação, né, acusando o Marco Aurélio Garcia de ser um aloprado de direita, porque defende governos que apedrejam mulheres. O governos que apedrejam mulheres estão todos do lado da esquerda internacional. Ah, meu Deus do céu! Vai ver se você encontra representantes desses governos que apedrejam mulheres aqui no Tea Party, na Heritage Foundation, né, no Hudson Institute. Em qualquer movimento de direita, eles nunca estão lá. Agora, eles estão sempre no Fórum Social Mundial, né? Estão ali sempre em conluio com Cuba, com Hugo Chávez, etc, etc. Então, como é que isso aí é de direita? Acontece o seguinte, você pode usar as palavras direita e esquerda para qualificar correntes históricas efetivamente existentes, grupos políticos efetivamente existentes. Então, aí a palavra tem alguma substância, porque você não está discutindo nem o conteúdo das ideias das pessoas. Você está discutindo que existem grupos, eles estão ligados entre si, eles cometem certas ações juntos, tá certo, para determinados objetivos. Então, esses aí são a esquerda, e eles combatem outro grupo que eles dizem que chama a direita. Então, aí não se trata de você discutir conceptualmente esquerda e direita, mas de você usar os nomes que são as autodefinições que os grupos se dão. Por exemplo, se você chegar na Inglaterra, o Partido Conservador é o quê? Eles vão dizer, é a direita. O Partido Trabalhista é o quê? É a esquerda. Todo mundo sabe. Então, é a simples autodefinição de grupos historicamente existentes. Mas você pode desligar a palavra do seu conteúdo, da sua substância histórica, e começar a usar apenas como qualificativo geral. Então, direita passa a significar tudo que é malvado e esquerda tudo que é bonzinho. E daí, quando um sujeito da esquerda, tá certo, comete genocídio ou crime, você diz, ele era de direita. Já não houve quem disser que Stalin é de direita, então Lenin também era de direita. Então, o próprio Karl Marx, que pregava o genocídio, devia ser de direita. Então, é simplesmente questão de você trocar os nomes. Não é isso? Então, essas pessoas que apelam a isso, quando alguém da esquerda lhes faz mal, eles dizem que o cara é direitista, só provam a sua fraqueza, a sua total escravidão mental à própria esquerda.
Então tá aí, Álvaro Dias, Jutaí Magalhães, Paulo Renato Souza, Zé Serra, são todos uns fracotes na frente da esquerda. A esquerda ri de vocês, porque sabe que vocês comem no prato dela, meu Deus do céu. Olha aqui, o outro dia, vendo aqui os documentos, né, eu juntei aqui uma documentação enorme sobre o Foro de São Paulo, que eu vou fazer uma gravação e colocar no ar nos próximos dias, para acabar com de vez com essa história de que o PT não ter ligação com as Farc. E lá no meio, descubro, na revista América Livre, que é uma revista comunista, né, dirigida aí pelo Manuel Marulanda Vélez, como diretor das Farc, junto com Gilberto Carvalho, que é assessor de imprensa da presidência. Não sei se ele é ainda, mas ele era naquela ocasião em que publicou isso aí. Então vejo lá essa revista e vejo lá um artigo de quem? Fernando Henrique Cardoso. Ora, no tempo do Fernando Henrique Cardoso na presidência, as Farc tinham um escritório em Brasília, meu Deus do céu. E agora veio o Luiz Felipe Lampré dizendo que apareceu lá o Marco Aurélio Garcia querendo marcar um encontro entre ele e gente das Farc, e ele, então, honradamente se negou. Falou, não converso com essa gente, não converso com bandido e tal. E botou o Marco Aurélio para correr. Mas, meu Deus do céu, que ele sabe das atividades criminosas das Farc, e ele sabe ao mesmo que tem um escritório das Farc do lado do ministério dele, ele tem a obrigação, tá certo, absoluta de tomar providência, mandar fechar aquilo, mandar prender as pessoas. Não fez nada. Quer dizer, durante o governo FHC, as Farc tinham tanta liberdade de ação no Brasil quanto tem agora. Então todos eles têm o rabo preso. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, minha gente, foi o seguinte, uma entidade, tá certo, que se formou dentro da USP, mediante a ligação entre a USP e os sindicalistas comunistas do ABC, tomou o poder, minha gente. Então, esta elite que tomou o poder, está toda a elite do PSDB e do PT e dos outros partidos de esquerda. Essas denominações não fazem a mais mínima diferença. Eles varreram do mapa todos os outros políticos que não rezam pela cartilha deles. E, como diz o Lula, eu e José Serra inauguramos um novo estilo de fazer política. É um novo estilo no qual só existe a esquerda, meu filho. Tanto que, quando eles querem se ofender uns aos outros, se chamam de direitistas. Então sobrou somente a esquerda, é um monopólio total da política. E eleger José Serra, nesse sentido, não muda grande coisa. Muda um pouquinho, por quê? Porque o José Serra, ele liga um pouco para a segurança pública, ele não gosta muito de homicídio, tá entendendo? Então, não se pode negar que ele fez alguma coisa para diminuir a violência em São Paulo. Mas ele também, outro dia eu li um artigo do Denis Rosenfield, excelente, ele diz que todo mundo agora diz assim, não, as Farc eram guerrilheiras, mas elas traíram a sua vocação e se transformaram em narcotraficantes. Quer dizer, como se narcotráfico e guerrilha, como se a luta política comunista e o narcotráfico fossem coisas opostas. Você, para ser narcotraficante, você tem que trair os objetivos da sua revolução. E o Denis Rosenfield lembra ali que o narcotráfico é uma tradição do movimento comunista. Então ele cita lá o exemplo da China, né, a guerra do ópio que o Mao Tse-tung moveu contra províncias inteiras, encheu de ópio aquela porcaria, viciou metade da China, tá entendendo? Então isso é costumeiro. Ele só cita o caso da China, mas existe caso pior. O crescimento do narcotráfico na América Latina, a partir dos anos 50, foi obra do governo soviético. O governo soviético treinou agentes da KGB para que se infiltrassem nas quadrilhas incipientes de narcotraficantes que havia então e otimizassem o comércio, tá certo? De modo a que esse comércio se tornasse, isso já na década de 50, gente, tá? Se tornasse uma fonte de subsídios para os movimentos revolucionários latino-americanos, porque a União Soviética não estava aguentando mais financiá-los. Então tinha que criar uma fonte de financiamento local. Isso aí foi contado por um general tcheco que participou de toda a operação. Ele descreve tudo nos mais mínimos detalhes, como isso foi feito desde a década de 50. Isso está no livro do Joseph D. Douglas. Isso se chama Red Cocaine. Não deixem de ler esse livro. Então nós podemos dizer, não apenas o narcotráfico é um instrumento tradicional do movimento comunista, mas, por outro lado, ainda tem o combate ideológico que a esquerda universal